Bom dia, todos os ouvintes. Bom dia, audiência do YouTube. Mais um programa Entrevista com Arcanjo. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar meu amigo Mauro Campos, que está vindo pelo Novo um desafio muito grande, que é a candidatura ao Senado, a única candidatura que nós temos da região, para falar um pouco desse ousado passo, da sua estratégia, dos seus pensamentos, e qual diretriz ele quer dar para a sua campanha. Muito bom dia, Mauro. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando, Arcanjo. É realmente um prazer estar aqui em Resende mais uma vez e estar podendo conversar com vocês, ouvintes desse programa e dessa rádio tão vitoriosa, tão imparcial como é a Real. Muito Você está obrigado. de parabéns pela estrutura, está de parabéns pela audiência, enfim, é um projeto vitorioso. Eu espero que você vá lá para a gente também. Já estou lá, Já estou tá? nos últimos ajustes, nós colocamos uma torre em Volta Redonda, uma antena, e nosso sinal já tem um sinal bom lá, mas vai ficar pleno. Pô, que beleza. A gente está indo para Volta Redonda para a cidade da região, para fazer um bom trabalho, um bom jornalismo, levar o estilo da Real FM para Volta Redonda. Não só Volta Redonda, a nossa cobertura agora está começando de Cruzeiro a Piraí. Que coisa boa, é sempre bom. Eu acho que a renovação e essa entrada de novos agentes só beneficia a comunicação, a transparência. E você que nos assiste e quer estar por dentro da notícia da nossa região. É verdade, Mauro. Mas assim, é um prazer muito grande, não vou falar muito, vai parecer que a entrevista é minha, né? É um prazer muito grande estar, é um sonho estar em Volta Redonda da maneira que nós estamos, que é a maior cidade, como eu havia dito. E, além do que, eu tenho grandes amigos que eu construí em Volta Redonda em torno de 30 anos de cidade que eu trabalho. Né? É isso aí. É um grande sonho. Mas, Mauro, vamos falar agora dessa... Eu te admiro que você é um cara corajoso, eu gosto disso. Todo mundo fala. Você está entrando aí num jogo que é um jogo político, é um jogo pesado, um jogo difícil. Desleal. E, ao mesmo tempo, também o nosso país, eu falo muito isso aqui, já falei várias vezes, a gente vive uma pobreza eleitoral imensurável. Né? Eu acho que eu nunca vi o Brasil num momento tão triste do que a gente tem hoje da classe política, em todas as esferas. Não tem dúvida. E você que nos assiste, todos hoje que têm acesso à informação tão livre como nós temos hoje na internet, na rádio, televisão, você está vendo aí a degradação chegando ao limite de prisões uma atrás da outra. Já banalizou. Não tem nada mais que não tem mais escândalo no Brasil que fala, nossa, desde o INSS, que roubaram os velhinhos, gente. Desconto em folha. Como é que pode um negócio desse? É assim, parece piada. Não, foi ali, fez um desvio. Não, foi um desvio a nível nacional. De bilhões. E tá aí até agora. Prenderam o careca lá, tá o Lulinha aí, sabe se não sabe. Assim, mas como é que pode um negócio desse? E a gente vem do INSS para o Master, que é uma avacalhação generalizada. A gente chega no estado do Rio e tem a Refit, que é do mesmo tamanho do Master. Assim, então é uma coisa que... Você falou do INSS, sabe que eu fico na dúvida, às vezes, o que é pior. Porque ainda é pior, além de roubar, é você pegar um Congresso Nacional, uma Câmara de Deputados e senadores e encerrar a CPI que investiga os culpados. Não. E aí você vê a força, por exemplo, eu falo muito aqui, por exemplo, eu uso muito essa senhora, já essa idosa, que é a Benedita do PT, como o pessoal do PT e esses deputados que batem no peito fazem uma campanha e derrubam uma CPI porque ia chegar no presidente, no filho do presidente da República e em vários do partido e outros, porque não é só do PT, tem outros envolvidos. Um esquema desse tamanho tipo assim, o INSS, o Master, eles são muito parecidos na abrangência, né? Exatamente. Não tem um partido, é a classe política. É a classe, e é a velha política. E eu tenho dito muito quando a gente fala de velha política, Fernando, é o seguinte, e aí eu vou falar para você, eleitor, já dando uma atropelada e adiantando um pouco, depois eu volto falar sobre a nossa jornada. Vou falar para você direto para mim não esquecer. Você que vende o seu voto,
não vai poder, no futuro, reclamar quando o seu filho tiver um péssimo serviço na saúde, quando estiver no hospital. Ou fosse assaltado e fatalmente levar um tiro, alguma coisa desse O tipo. seu pai, a sua esposa, você. Ponto. Mas mesmo assim, se você quiser pegar aquele dinheirinho, você vai saber que aquele dinheiro que estão comprando o seu voto é sujo. E mais, que o deputado, o candidato que está comprando o seu voto, ele só está comprando ou tentando comprar o seu voto porque ele é tão ruim, ele foi tão péssimo deputado que ele precisa comprar. Ele não consegue te convencer que ele é bom. Não tem passado para isso, comprar. Né? E o passado é sujo. Não, e outra coisa também que eu queria colocar, além disso que você está falando, que infelizmente é uma realidade, é que as pessoas não dão a devida importância para o voto legislativo. Todo mundo fica focado no executivo, mas esquece que a gente tem um Senado hoje que foi incapaz de levar para frente um processo de impeachment de um ministro supremo que categoricamente teve mais de um motivo para ter o seu nome colocado em votação para saber se ele poderia continuar ou não. Então você vê dois ministros extremamente envolvidos no caso do Master, e está tudo quieto. Não, e você vê que o descaso que bate na nossa cara é tanto que o ministro tem a petulância de fazer um contrato de 129 milhões com a esposa. Ele não se preocupa em despistar. Não, é com a esposa. Tá, isso demonstra o sistema que nós vemos. E o pior de tudo, Mauro, que quem ganhar essa eleição agora para o Executivo vai indicar 4 ministros. Você já pensou? Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque já está ruim com os ministros que o Lula escolheu, imagina com mais 4. Nós vamos virar uma Venezuela. Você que viu recentemente aquela invasão no Brasil, na Colômbia, na Bolívia, de venezuelanos fugindo da fome, vai ver aqui no Brasil. Aguardem, se elegerem novamente essa turma que está aí. Ô Mauro, na sua opinião, por que o cenário eleitoral, que é inegável, que a gente, infelizmente, a terceira via não emplacou, hoje a gente tem a direita, o bolsonarismo e a esquerda. E o lulismo. O lulismo e a esquerda, eu acho que eles meio que... Eles se fundem muito, o lulismo vai acabar... Eu não estou desejando isso. O dia que o Lula passar de uma dessa para melhor, acho que ele vai levar junto com ele o lulismo e o PT junto, porque não tem... você não vê nenhuma uma sucessão acontecendo. Mas por que você acha que ficou desse jeito o cenário e a terceira via não emplacou? Porque eu acho que a terceira via, em geral, apesar de nós termos 2 excelentes candidatos de terceira via, que é o Zema, ex-governador de Minas, do meu partido, e o Caiado, um excelente também governador de Goiás. Então, não é por questões pessoais, é por questões de descrédito. Não, mas você não acha que porque o Centrão manipula isso tudo. Esse é o problema que eu ia chegar. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que ninguém iria para o segundo turno sem o apoio do Bolsonaro. Eu acho que a questão da escolha do filho foi um erro. Grande. Que a eleição vai ser muito difícil, né? As pesquisas mostram, porque eu acho que qualquer um que o Bolsonaro tivesse apoiado iria para o segundo turno. Isso é fato. Principalmente se fosse o Tarcísio. O Tarcísio. Como eu disse que foi um erro a escolha do presidente Bolsonaro, é por conta disso. Porque particularizou e trouxe essa questão da disputa. Ele quis arriscar tanto que ele corre um risco muito sério de perder essa eleição. Assim, as pesquisas estão aí. E de ficar o Flávio sem mandato e ele preso. Que a única chance dele de sair disso é 1 minuto. Exatamente. E você não acha que foi um erro estratégico? Ele não se arriscou demais? Eu acho, porque acho que a questão familiar pesou um pouco e ele se equivocou nessa história. Porque essa não dizendo, nem julgando, nem querendo comentar a questão da capacidade do Flávio ou não. Sim. Não é o caso. A questão é que se fosse o Tarcísio, não tinha Zema, não tinha Caiado, não tinha nenhum outro. Estava só Tarcísio e Lula que levava no primeiro turno. E enfrentar um Lula com a rejeição de 51%, 52%. E era no primeiro turno. Provavelmente. É. Mas, enfim,
O que nós temos agora é direita versus esquerda, e não bolsonarismo contra lulismo ou PL contra PT. Vamos lá. É direita quem quer um Brasil livre e a esquerda de quem quer um Brasil comunista. Vamos lá. Estado do Rio. O que você acha dos candidatos? O que você vê o desenho para governador? Eu acho que eu, particularmente, não acredito na capacidade do Eduardo Paes ser governador, porque ele já está, segundo ele, 4 mandatos na prefeitura, não realizou nada, pouca coisa o Rio mudou, pelo contrário, desde que ele começou a participar da prefeitura, ser prefeito, você não teve uma vantagem no Rio, aumentou a criminalidade, aumentou a sujeira, aumentou tudo no Rio. Você tem aí o garotinho agora que entrou para desequilibrar essa possível vitória do Eduardo Paes. Você tem lá no Partido Novo o André, que é um jovem, com gás, preocupado com a segurança, porque a segurança é um dos motivos do esvaziamento do Rio de Janeiro. É verdade. Foram várias empresas que saíram do Rio por conta de roubo de carga. A questão da segurança é mais a questão do Estado, né? Acho que aí foi falha mesmo do governo estadual. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, que esse esvaziamento que eu estou dizendo da segurança é para dizer que o André criou, o nosso candidato criou um conselho de segurança só com craques, pessoas independentes, pessoas que querem ver um Rio melhor. Nesse sentido é que eu falei da segurança, não do Eduardo Paes. Sim. Então, o que acontece? Eu acho que ele vai ter aí um papel relevante nessa eleição, mas eu acho que está muito aberto. Muito aberto. O Ruas vem, por exemplo, com uma força grande de vários prefeitos. Muito apoio. Muito apoio, muito dinheiro. Trazendo todo o laço muito dinheiro e trazendo o laço do próprio Bolsonaro e o apoio do Flávio, que também reflete para ele. Então, qual a sua opinião sobre o governo Cláudio Castro? Eu diria que de medíocre para ruim. Por quê? A gente não pode esquecer que o Cláudio Castro veio herdeiro de um mandato. Gastou milhões para se eleger. Você vê, a SEDAI tinha sido privatizada lá por 21 bilhão, acabou. Fez um mundo de obra, como fez no estado inteiro, obras eleitoreiras. Em Volta Redonda mesmo, fez calçada para todo lado, um intertravado, que é ilegal, nem está até proibido fazer calçada com aquilo. Asfaltou rua que já estava boa, fez viadutos que nenhum deles praticamente estão ligados até hoje, que nem muito critério teve, não tinha fiscalização, feita só por 2 empresas, todas as obras, até a iluminação era a mesma empresa que fez o viaduto, ou seja, foi cargo para todo lado. Cola, copia. O mesmo de sempre. O mesmo modus operandi que já vem há décadas. E aí eu vou chamar a atenção para a eleição de deputado estadual. Analisem vocês que nesses últimos governadores que tiveram esse probleminha com a justiça, para não dizer que foram presos, os deputados estaduais que vêm seguindo esses todos governadores e sendo eleitos. Sendo que o deputado estadual tem a primeira obrigação, que é fiscalizar. E agora todo mundo para de falar um pouco do Cláudio Castro, né? Acabou, agora não fala não tem mais aquela... Então tem que tomar cuidado com esses deputados que estão há 4, 5, 6 mandatos, que não trabalharam pelo dinheiro que eles receberam de salário, porque os governadores passaram dos limites legais. Qual a sua opinião sobre a Alerj? Eu não iria ser deputado lá. Você acha que é uma casa que é a casa do lobby? Um banco de negócios. Legislar mesmo, projetos? Só o que o governador manda é um ou outro eleitoreiro, pouca credibilidade ou quase nenhuma diante da população. Se o Estado está desse estado de falência, é porque a Alerj nunca trabalhou, não fez o papel dela. É uma tristeza falar isso no nosso Estado e que eu espero que agora tenha uma renovação gigantesca. Mas você acha possível?
Difícil pela quantidade de dinheiro que movimenta nessas E campanhas. da cultura dos caciques também, de manter Exatamente. os seus currais eleitorais. Por isso que eu volto a falar com vocês. Quando alguém for comprar o seu voto, pode até pegar o dinheiro. Ria do otário que te deu o dinheiro e veja que só te cantou te comprar porque ele é um péssimo deputado. Todo mundo que for te comprar, você pode ter na mente. Ele é tão ruim que não consegue convencer o eleitorado, tem que comprar. E como é que a gente consegue ter um Estado que é a segunda maior economia do país tão desordenado? É a segunda economia do país hoje por conta do petróleo. Só. Porque se tirar o petróleo hoje, mais nós nada. passamos lá para baixo. É que as pessoas não se atentam. Tira o petróleo do Rio, ou pelo menos tira da conta, não tira do Rio não, porque a gente precisa, mas tira da conta e vê onde está o estado do Rio. É impressionante. Eu não tinha pensado por esse lado. É impressionante O que o petróleo como representa. está o Rio de Janeiro e o nível de degradação. Nós aqui do Sul Fluminense, a gente é meio que Califórnia, né, no estado do Rio. A gente tem aqui um polo metal mecânico. Tem uma CSN. Exatamente. Falando em CSN, como é que está a relação do CSN com a cidade? A CSN evolui? A CSN realmente ancora a Volta Redonda? Eu acho que melhorou um pouco. A CSN acabou se afastando muito por conta de atrito com o prefeito atual, né, o Neto, que isso distanciou muito eles da cidade. Distanciou também por a questão de como eles pegaram a CSN enquanto estatal e privatizaram. Quem comprou viu que era um esquemão violento lá dentro Um cabide e criou aquela imagem que está gravada na direção de que Volta Redonda é uma terra de quem só quer levar vantagem, para não falar outra denominação. Então, isso dificultou muito, mas o tempo já vem curando as feridas de um lado. Por outro lado, a cidade também ficou muito machucada, ou se machucou com a privatização. É que também, abrindo parênteses, a privatização foi um grande erro ter vendido a cidade junto com a siderúrgica. Tinha que ter separado os terrenos. Mas aí eu vou te falar um negócio. Quando eu entrei na associação comercial, estou falando lá de 1990, 90 e poucos, nós tivemos uma reunião até com o nosso finado amigo, o senhor Leonardo Mulica e outros, Gilene e outros que estavam lá, e nós fomos numa reunião no Rio de Janeiro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu não lembro se era o secretário, o Ronaldo César Coelho, ou o Márcio Fortes, era um dos dois, PSDB. E lá conversando, um dos dois, eu acho que era o Márcio, que era presidente do BNDES, e ele disse que o BNDES chamou lá para conversar, né, que o BNDES que preparou a privatização, o prefeito na época, o prefeito acho que era o Baltazar, o Neto era o deputado, o bispo, não sei quem, chamou lá algumas pessoas e eu não lembro se eles foram ou não e perguntaram qual é o assunto, a privatização da CSN. Eles falaram, não, se a privatização nós somos contra. Já de cara. E não participaram. E deixou rolar. Aí o que ele disse que era o presidente da BNDES? Falei, nós não entendemos nada, não conhecemos. Quem devia ter vindo aqui para dizer que tinha clube, que tinha isso, que tinha aquilo dentro do pacote? Você está analisando um negócio de bilhões. Vai discutir um clube que vale 1 milhão, 2 milhões? Vai discutir uma fazenda que não sabia para que era aquela fazenda, nem fazia parte da CSN. Aí deixou tudo e que não valia nada, que nós estávamos em baixa, a CSN não tinha, por exemplo. Eu lembro que você anda para comprar insumos, às vezes no interior, tinha que pagar adiantado, porque não tinha credibilidade. A usina estava falida e sucateada. Então, quer dizer, ninguém ia se preocupar se a população... Por que Ipatinga, a Uzi Minas, foi feito de outra forma? Lá não houve isso. Não, lá eles foram correr atrás. O prefeito correu atrás, os deputados correram atrás, foram negociar, isso fica, isso não fica, isso vai, isso não vai. E Volta Redonda correu solto. Que é isso? Então hoje joga uma culpa aí na privatização, mas não foi, a culpa é dos representantes da época. Eu sou totalmente favorável a um Estado mais leve. Eu acho que o Estado tem que cuidar de segurança, saúde, educação e ter agências reguladoras. Exato. Porque não funciona. Estatal na mão de político só vira cadeia de emprego e sinônimo de inoperância. E o pior é que no Brasil até as agências são... Aí que está o problema. Cabide de emprego. As agências colocam cargo político, não colocam gente qualificada
e a situação se torna do jeito que está. Você vê, a CSN hoje é uma outra empresa nos últimos anos. Pô, virou mundial. Pô. Hoje ela tem filiais nos Estados Unidos, na Alemanha e outro Portugal, se eu não me engano. Mas hoje a base de arrecadação de Volta Redonda é a CSN. Ainda é, deve ser, provavelmente, com certeza. Com certeza é. Porque se não é direto, é o que gira em torno dela. Que é um monstro, né? É um monstro. Então, quer dizer, você tem, eu acho que 14 mil trabalhadores direto hoje, que tinham 23, imagina. E esse movimento do polo metal mecânico da região, você acompanhou? Muito. Volta Redonda ficou só com a CCN e não cresceu mais em relação Porque as gestões nossas não tiveram capacidade de ver o que tinha por trás. Você vê hoje Pinheiral. Pinheiral hoje tem uma cadeia metalmecânica. Usando o aço da CSN. Mas aí é questão de visão, né? Porque tem prefeito que é mais pelo desenvolvimento econômico, tem prefeito que é mais a questão da politicagem de toma lá da cá e de coronelismo, vamos chamar assim. Então, nesse ponto, eu acho que nós fraquejamos. Você vê que Barra Mansa agora também, no último governo e nesse, já está lá com o senhor distrito industrial. Nós temos distrito industrial que foi feito lá, que nunca foi ocupado, teve que ser vendido os terrenos para transportadora, para não sei quem, porque não foi para frente o João Fagundes. Você tem que perto do hospital regional, mesma coisa, fizeram lá, gastaram, soltaram tudo, está tudo vazio. Então, quer dizer, falta... Por que acontece? Eu digo muito, fugindo um pouco da nossa conversa sobre candidatura, é o seguinte, o empresário, quando vai para uma cidade, ele pesquisa. Você vai montar agora essa notícia boa que você me deu em Volta Redonda, o que acontece? Você estudou a Volta Redonda, você fez suas contas, você vê o nível de relacionamento com a prefeitura. Então, quando você tem uma cidade onde o relacionamento com a prefeitura não é amistoso, ele é fantasioso, porque, na verdade, não é um relacionamento sincero, onde há um entendimento que quem gera o emprego, os impostos, são os empresários e os trabalhadores juntos. Que precisa do empresário para arrecadar, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que Volta Redonda acostumou muito com a CSN jogando imposto facilmente na prefeitura, porque eu lembro que antes da privatização, no governo Baltazar, a arrecadação era 60, 70 milhões. 2, 3 anos depois, já no governo Neto, era 400 milhões. Hoje são 2 bilhões. Só a CSN? Não, da prefeitura, o orçamento da prefeitura. Sim. A CSN é muito mais, a CSN é bilhões, muito mais de bilhões. Faturamento e tudo. Mas eu estou dizendo, você vê, antes da privatização era 60, 70 milhões, eu não lembro de cabeça agora, naquela época. Logo 2, 3, 4 anos, logo que o Neto entrou, já virou 200, 300, 400 milhões. Então o milagre de Volta Redonda, de Jardim e tudo, foi feito nessa época. Eu sempre repito, em toda entrevista que eu faço, a classe que eu represento é o pequeno e médio empresário, do qual eu me enquadro. E que está extremamente sofrida com a carga tributária desproporcional. Essa reforma tributária, o único benefício que vai ter, ela vai deixar a regra mais clara, mas não vai ficar mais barato. Muito mais caro. Vai ficar muito mais caro. E uma CLT medieval. Eu acho que a CLT, ela sangra. Como é que pode você onerar quem gera emprego? Como é que pode você dificultar a vida de quem gera emprego? E como você falou, às vezes ainda é maltratado ainda. Sendo que a gente é que gera a maioria esmagadora dos empregos nesse país. Ainda mais o pequeno e médio. Exatamente. O micro, pequeno e médio é que são o suporte da economia. Se você fortalece o pequeno e o médio... Vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, mas é fato. O Pronamp na pandemia. Foi um crédito muito fácil. Você imagina um Pronamp igual foi feito na pandemia em condições normais. Outra coisa, você tirar um pouco de existencialismo, de Bolsa Família, não sou contra. Eu acho que realmente tem gente que precisa mesmo, tem gente que não tem capacidade cognitiva, física, um monte de coisa que precisa do Bolsa Família. Mas que é uma minoria. É a minoria. Se você pega parte desses recursos e injeta nos pequenos, nos médios, em qualificação, em compra de maquinário, aí você tem uma situação dessa, com a carga tributária galopante, uma CLT medieval,
uma taxa de juros absurda. Juro absurdo. Eu ia chegar nos juros. Sobrevive? Não sobrevive. Você vai comprar um equipamento em 36 vezes e não tem como. Acabou. E o que acontece é que você falou do Bolsa Família. Eu sou favorável também ao auxílio, mas esse auxílio deve ter prazo de validade e oportunidade. Ou seja, eu vou fazer um programa que vai ter um prazo, mas eu vou estar amparando aquela pessoa com oferta de emprego, com qualificação e com dignidade, porque o Bolsa Família não é dignidade para a pessoa que a mais é capaz, que quer realizar. Eu vou te contar uma outra história, que aqui o meu espaço, como você bem disse, é muito democrático, aqui eu recebo todo mundo. Eu entrevistei a deputada Heloísa Helena, que foi senadora, e ela falou uma coisa para mim, um debate... Olha, não é... Achei ela muito inteligente, muito dentro das vertentes dela, mas ela falou uma coisa assim, olha, a gente tem que pegar e tirar do Bolsa Família a questão da pessoa arrumar um emprego e perder. Eu falei, por que? Senão você está errado. Eu falei, não, porque a pessoa, às vezes ela arruma um emprego, não sabe se dá certo ou não, fica com medo, não vai. Então dá um prazo maior, ou se não, entra com a qualificação dentro do programa. Não, e outra hipótese que eu defendo também é o seguinte, nesse caso que eu concordo com a senadora, o seguinte, eu estou no Bolsa Família, eu consegui um emprego, eu vou passar a ter mês a mês esse Bolsa Família sendo reduzido para diminuir esse risco. Sim, porque se a pessoa consegue um emprego CLT, na experiência, não dá certo, para ela voltar na fila do CadÚnico, que é um outro problema, aí gera aquela situação de informalidade. Exatamente. Hoje você vai contratar uma pessoa, só quer ser informal porque está na Bolsa Família. E não tem. E não tem. Exatamente, não tem. Sumiu. Ninguém tem emprego, mas também ninguém tem trabalhador. Exatamente. Porque ninguém quer. O cara prefere ganhar, juntando 2, 3 Bolsa Família, 1.000 e pouquinho, do que trabalhar. E vai fazer bico. Exatamente. Outra questão também que eu queria ouvir a sua opinião é o descaso com qualificação técnica. É assim, eu vou dar só um exemplo para você. Aqui, a nossa região é a segunda maior rede hoteleira do estado. Só perde para o Rio Capital. Não tem um curso de camareira. Como é que pode um negócio desse? Aqui você tem terreno, você tem fluxo de turismo. Se alguém abrir um empreendimento grande aqui, vai ter que tirar funcionário do outro hotel ou do restaurante. Não se forma mão de obra. E isso dando um exemplo. A indústria é bem atendida pelo Senai, que já tem toda uma base, é o que nos fortalece. Agora você pega os outros segmentos, você não tem programador, vários tipos de profissionais técnicos não tem. E a qualificação é muito fraca. O que você enxerga sobre isso? Eu enxergo o seguinte, eu sou tão favorável ao curso técnico, tanto nas escolas, parar de julgar jovem nas faculdades para gastar o dinheiro, investir e depois não ter emprego, ver os cursos técnicos de 2, 3, 4 anos. Já sai da escola já vai para o técnico. E outra coisa, eu sou tão favorável, Fernando, que quando eu entrei no Sindicato da Construção Civil, foi também nessa época de 90, talvez um pouco antes, eu criei um projeto chamado Canteiro Escola. Nós chegamos a formar 1.000 alunos de profissão da construção civil. Que é um segmento que sofre muito, não está tendo mais. Não acabou. Então, o que acontece? Eu dizia na época, eu lembro que os associados, quando eu pedi R$50, eu não esqueço disso, para fazer as caixas, junto com o Senai, é bom registrar, para fazer as caixas, era tudo organizadinho. Nós fazíamos no governo Baltazar. Quando o Neto entrou, ele acabou com isso. Nós fazíamos cursos nos CIEPs, nós fazíamos curso nos centros de atendimento de todos os bairros. Nós fazíamos cada coisa fantástica. E as pessoas, na época, eu fui montar as caixas, me criticaram, falaram que não ia ajudar. Como vai qualificar a construção civil? Para quê? É peão. E eu dizia, não, se nós não classificarmos, nós vamos ficar sem mão de obra. E a mesma guerra eu tive como presidente de 20 e tantos anos do sindicato, quando nós íamos fazer dissídio e discutir salário, eu era mais do lado do trabalhador praticamente, porque eu dizia, se nós massacrarmos, ninguém vai querer vir para a construção civil, porque é muito melhor estar debaixo de uma cobertura, num posto de gasolina, num estoque de loja, do que estar agarrado no sol, fazendo massa ou rodando uma betoneira. Mas não entenderam.
Eu falo isso há 20 anos que eu falo. Não, eu vou abrir até um parênteses que você falou e voltando. Temos que valorizar o trabalhador. Um pouco para a CLT. Eu acho que a CLT só serve para o mau patrão e o mau empregado. Exatamente. Quem é o bom patrão e o bom empregado não precisa. Não precisa. Cumpre que combina. Exatamente. Essa falta dessa liberdade de poder. Falar, eu vou trabalhar 12 horas de segunda a quinta, depois, ou não, vou trabalhar 5. Tá bom, você não tá? Eu quero ganhar por hora, não quero tirar férias, eu quero tirar férias de 2 meses. Vou ficar... Como é nos Estados Unidos? Exatamente. No primeiro mundo. E o que acontece é o seguinte: essa questão da CLT de engessar, eu digo que é o seguinte: a maior inimigo do trabalhador chama-se CLT. E você é enganado. Por quê? Porque eu prefiro muito mais, em vez de pagar 120% do custo, ou seja, eu tenho um funcionário de R$2.000, ele me custa R$4.000 no mínimo. Eu prefiro pegar os R$4.000 e botar no bolso dele. Por quê? Porque ele vai... mas o funcionário ele não tem capacidade, ele tem que ser tutelado pelo governo para tomar conta do seguro. Não, ele é para poupança. E se ele gastar o dinheiro, o problema é dele. Mas ele vai ter... Eu já tive experiência de conhecer outras empresas que fizeram isso, e o que aconteceu? Em muito pouco tempo, os funcionários tinham carro, tinham comprado casa, porque mantiveram o padrão dele e investiram na qualidade de vida e no futuro deles. E não no FGTS ou no INSS. Que é praticamente um fundo perdido. Exatamente. Então, quer dizer, a CLT é a maior inimiga do trabalhador. Só serve para manter o sistema dos sindicatos e do governo tutelando a vida do pobre do trabalhador que depende da CLT para sobreviver. E sufoca o empregador, sufoca o empresário, que poderia estar gerando muito mais empregos. Que hoje você contrair um passivo de trabalho, todo mundo pensa 2 vezes. Entendeu? Vou ter 30, 50 funcionários. Olha o tamanho do problema que é. Não, e depois você tem que pagar uma multa. É. Você deu um emprego, oportunizou a vida. Depois você vai pagar uma multa. É totalmente ultrapassado. Bota então no salário, essa multa, bota então no salário de uma vez e o cara vai vivendo essa multa. Eu vou chamar os comerciais e a gente vai voltar a falar sobre segurança. Ok? Voltamos com a nossa segunda parte, com a entrevista com o meu amigo Mauro Campos, candidato a senador pelo Novo. E agora vamos trazer outros temas, principalmente segurança. Mauro, segurança no estado do Rio. O que você vê? Qual o caminho que a gente pode ter uma outra realidade? Eu acho que a segurança é um assunto complexo, que ela depende da retomada do desenvolvimento econômico do Rio. Nós tínhamos comentado no outro quadro do esvaziamento do Rio. Isso aumentou a tensão social no Rio de Janeiro. No Rio você tem milícia e tem tráfico. Ele sempre inova, né? Mas só existe milícia e tráfico porque tem cliente. Sim. Para eles explorarem. E tem dinheiro, né? Eu acho que o sufocamento financeiro que é a solução. Exatamente. Então, o que acontece? A gente não pode, por exemplo, pensar segurança pontual. Eu digo muito o seguinte, que a segurança é fruto do resultado, de novo, de uma política judicial. Também. Esses dias estávamos discutindo isso com a Delmarinho. Solta. Exatamente. Aí você tem os presídios que são parques, né? Que as pessoas chegam lá e continuam tocando o crime de dentro da cadeia. Não adianta você prender se na custódia o juiz solta, que você pega um assassino que acabou de matar não sei quantos e solta. Não, a quantidade de reincidentes que são presos. Exatamente. Vai prender o cara, já tem 3 mandatos, já foi preso 3 vezes. Então, enquanto nós não tivermos uma postura igual El Salvador, que radicou de uma vez, prendeu, não tem nem carne, enquanto a população toda não tiver carne. Estou dando um exemplo que é radical. Luz acesa, e acabou, entendeu? Acabou. Não tem que ter bloqueador. Esse dia eu vi um detalhe, gente, que eu fiquei encantado com, às vezes, a simplicidade das soluções. Não lembro quem foi a pessoa que falou o seguinte: para que você ter bloqueador de celular, de sinal de celular que vale milhões, que custa milhões? Você deixa entrar o telefone da... Pior,
você deixar a tomada na cela. Se você não tiver a tomada na cela e nos lugares comuns, ninguém carrega o celular. Olha só. Olha que detalhe. Não, e o pior eu nem sei como é que é, se existem essas tomadas, como é que é isso, mas, cara... assim, é uma inversão total de valores. É realmente muito mais fácil você não deixar entrar ou ter ações que agenciem isso do que você ter que gastar em aparatos externos. Não, e outra coisa, aí você tem a questão do esvaziamento econômico no Rio de Janeiro, da indústria, do comércio. Você passa pelo Rio de Janeiro hoje, uma quantidade de loja fechada no Rio inteiro é absurdo. Porque não tem poder de compra. Então, o jovem vai para onde? Não tem como trabalhar. Não tem emprego, aí vai para o crime. E o Comando Vermelho virou uma franquia, né? Onde você vê a cidadezinha pequenininha, você vai lá em Coatis, tem Comando Vermelho. Então, o que acontece? Mas por quê? Porque aí por conta do Judiciário. Volta lá no Supremo Tribunal. E por que do Judiciário? Porque quando em cima dá esse exemplo horrível dos ministros de 1945. Isso veio, espalhando pelo Judiciário inteiro. Você imagina. Imagina um juiz de primeira instância, um desembargador de segunda instância. Ele tem que dar uma sentença lá, uma questão. Eu não estou falando dos de bom caráter, não. Mesmo o de caráter fraco. Aí fala, mas a mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato de 129 milhões. Eu vou dar esse parecer aqui, uma sentença que vai beneficiar ao empresário, que é justa, é uma desapropriação. Não vou dar de graça. Eu quero tanto. Isso dissemina, né? Disseminou a cultura de levar vantagem, de se enriquecer. Porque, do jeito que a coisa está acontecendo, caminhando no Brasil, se tudo continuar do jeito que está, os recursos, todas as riquezas, o dinheiro em si, vai ficar nos políticos. Não, e outra coisa. Você tem uma máquina que esse novo modelo de arrecadação, o IVA, com o SPEI Payments, que vai pagar antecipado, que foi muito interessante, né? Eu não sei se foi intencional, se não foi, se disseminou a cultura do Pix, praticamente acabou o papel, o dinheiro em moeda, ninguém usa mais. Vai comprar uma mandioca na rua, você consegue pagar com Pix. Você vai comprar qualquer coisa, não existe mais. O dinheiro em papel está acabando. Canalizou para o tributário. E aí, exatamente, canalizou tudo para o tributário agora, e vai ser o primeiro país do mundo que vai entrar com esses SPEI Payments 100%. E existe na Itália, existe em outros países, mas em camadas menores. Como é que vai... Agora o banco que vai ser o arrecadador. O banco vai arrecadar, vai te emprestar o dinheiro, vai saber de quanto você movimenta, e aí? O que você acha disso? Eu acho caos. Porque você está terceirizando a responsabilidade e terceirizando a cobrança. Você pensou o poder dos bancos agora, como é que vai ficar? Você viu agora, eu até postei recentemente no meu Instagram, vou até depois passar para vocês meu Instagram, os bancos lucraram em 3 meses, no segundo trimestre, 31 bilhões. Mas com juro desse tamanho. 1 bilhão por mês. É igual o Master lá com 60 bilhões para devolver. É bi. Não, 10 bilhões. E o pior de tudo é o seguinte, o que acontece? Hoje, o grande, não tem como sonegar. Esse arroxo é para o pequeno e para o médio. Aliás, é para todo mundo. Mas o pequeno e o médio, que não hoje você tem 30 dias para você pagar seu imposto. Você consegue trabalhar. Agora vai ser online, vai ser no ato. Quem não tiver um controle de estoque eficiente, quem não souber, tiver com a sua situação ajustada, vai quebrar. Vai quebrar. Porque você vai antecipar o imposto. Exatamente. Se você não tiver com tudo organizadinho, não sabendo como é que você vai movimentar, principalmente estoque, e o próprio prestador de serviço também, que vai aumentar demais, imagina o tamanho da despesa. E a questão do crédito, você que vai ter que emitir uma nota fiscal que vendeu hoje, mas só vai receber com 30 dias. Você já pagou o imposto. Pois é. Você parcelou, você já pagou o imposto. Você comprou o seu estoque, o lojista. Já pagou Ele foi lá, nem comprou, vendeu ainda. O cara já pagou. O que vai acontecer? Ele já vai julgar o custo financeiro no seu preço. E quem vai pagar? Você, o povo. Pois é. O povo. E quem fez isso? A esquerda.
Esse governo aí, que só pensa em arrecadar sem limites. E sem preocupação fiscal. Não tem mais teto de gasto, não tem mais nada, acabou tudo. Eles comeram tudo, nós estamos caminhando para 9, 10 trilhões de dívida pública. Hoje, se você tiver um filho, um neto, ele nasce já devendo 81 mil reais. Que coisa, né? E assim, a gente vê um movimento no mundo muito interessante, né? No Brasil, aliás, na América do Sul, praticamente o Brasil só que resta de esquerda. Graças a Deus já se livraram lá. Só faltamos nós livrarmos da esquerda. E sempre no Brasil as coisas, acho que os movimentos são mais lentos, né? E o movimento, mas também tudo é cíclico, né? Tem um momento da esquerda, como já houve a nível mundial, e agora é o da direita. Mas o que preocupa na esquerda é a vocação de tornar o Estado cada vez maior. E de desviar dinheiro. E de arrecadar e gastar como se soubesse amanhã. Você vê, nós tivemos o Mensalão, depois tivemos o Petrolão, depois tivemos o Banco Master, o INSS, o Correios. É só escândalo na esquerda. Aí você vê o Bolsonaro. Em 4 anos saiu sem nenhum escândalo, sem nenhum processo. Quer dizer, dá para fazer bem feito. Dá para fazer correto. Mas falando nisso, onde você acha que o Bolsonaro se perdeu? Ou melhor, o que levou o Bolsonaro a perder as eleições? Eu, sinceramente, eu acho que o Bolsonaro cometeu alguns equívocos. Temperamento? Não, isso é bobagem. Eu acho que ele bateu muito naquele negócio da saúde, né, da Covid, da pandemia, que agora está provado que ele estava certo, que a ivermectina é boa, que houve um golpe lá do americano que está sendo julgado nos Estados Unidos, que a ivermectina serve, que aquilo foi ele que plantou essa crise lá na China, e que ele não é genocídio, já arquivaram os processos, enfim, não vai sobrar nenhum processo para a esquerda usar como narrativa sobre a coisa. Mas maculou, e ele podia ter sido mais preventivo. Mais brando, né? Não, preventivo. Falou, viu que não deu, parava, não ficou insistindo. Mas aí voltando para o temperamento. Exatamente. Outro erro que eu acho que foi fundamental para ele perder a eleição é que em 2020 ele devia ter levantado do sofá, como eu acho que hoje a população precisa fazer, e elegido 3.500 prefeitos que ele tinha como fazer. Ele ficou sentado no palácio dizendo que não ia interferir. Ali foi o erro fatal dele. Porque assim, se ele tivesse eleito em 2020 o número de prefeitos que ele teria proporcionalmente à eleição de 2018, que ele arrebentou a boca do balão, como diz no popular, ele ainda tinha aquele respaldo, ele elegia assim disparado um monte de prefeitos. E aí ele pecou. Deixou os estados, cada um, igual por meu caso, que era candidato dele, em Volta Redonda, eles foram lá e venderam o partido para o Neto. Então, quer dizer, ele tinha que ter entrado forte nisso e comandado o movimento para eleger os prefeitos. E na sua visão, por que hoje a gente tem bolsonarismo e tem direita? Separou, ou centro-direita? O que apartou? O que aconteceu? Eu acho Você acha que a situação do Flávio, o Flávio é um candidato, deveria ser mesmo candidato, ou você acha que o Flávio é um candidato fraco? Eu não sei se é fraco ou forte. Eu sei que nós teríamos o Tarcísio como um candidato mais forte. E aí o erro do Bolsonaro foi não ter escolhido ele lá atrás, em dezembro, quando ele tinha que ter batido o martelo e todo mundo da direita, centro-direita e meio-esquerda viria com ele, porque aí não era um bolsonarismo, era um executivo, era alguém capaz, comprovadamente capaz. Tanto é que ele fez um governo maravilhoso em São Paulo e já estava fazendo um governo maravilhoso. Você acha que essa questão de transferência de votos é uma coisa muito complexa, né? Você não transfere, não é assim, meu filho vota nele. Claro que se hoje o Flávio está onde está, é por causa do pai. É por causa do pai, claro, lógico. Mas ele não quis arriscar? Eu não sei se ele não quis arriscar ou se ele quis manter o clã.
Bolsonaro para manter o nome Mas dele. Mas será que o tempo do Tarcísio realmente não queria, Bolsonaro, o Tarcísio queria. O Tarcísio, se ele não queria, ele aceitaria a missão. Mas você acha que ele perdeu o momento, o Tarcísio? Não, eu acho que não. Quem perdeu foi o Bolsonaro. Foi o presidente Bolsonaro. Eu acho que quem perdeu foi o Bolsonaro. Mas agora o que nós temos é o Flávio, temos Zema e o Caiado, são três grandes nomes. Inclusive o Zema e o Caiado eu já citei também. E eu acho que a direita vai ganhar essa eleição. Mas você acha que o Kassab, nessa movimentação do Centrão, não atrapalhou um pouco esse jogo? Ele poderia ter unido mais ali. Porque no começo o Kassab estava com o Eduardo Leite, o Caiado, Ratinho, isso. E o Zema estava com o Novo. Mas eu acho que... o Ratinho, eu acho que ele tinha uma chance maior. Mas o Ratinho teve um problema que ele estava meio envolvido no negócio do Banco Master. Ele tinha recebido, não sei o que era, das rádios com o pai, das empresas deles lá. Ele estava meio... Tinha lá... Não acredito que ele, como governador, tivesse, mas na família, então ele encolheu por conta disso. Não virar a vitrine. Exatamente. E eu acho o seguinte, que essa questão do Caiado e do Zema, eu não sei se eles tiveram essa capacidade ou esse propósito. Você acha que o Zema errou em bater no Flávio logo na sequência do escândalo Master? Eu acho que... Foi afoito? Eu acho que ele foi afoito, foi descuidado. Foi afoito. E mais do que isso, ele perdeu uma chance de ter se desculpado logo em seguida, porque ele estava vindo de Nova York, ele estava no avião, estava naquela tensão de viagem. Ele foi na emoção. Ele foi na emoção, mas ele podia ter se desculpado não pelo conteúdo, conteúdo do que ele falou, mas pela forma com que ele falou. Eu faria diferente. Eu queria pedir desculpa ao Flávio, porque eu julguei com o coração. Se confirmando isso, eu mantenho a minha posição, mas eu deveria ter aguardado o desenrolar dos fatos. Eu faria isso. Não fez. E, mesmo assim, eu acho que a divisão, e eu tenho uma pena doida, fico muito sentido o Ratinho não ter vindo candidato e o próprio Eduardo Leite, pelo seguinte, porque eu tenho falado muito com as pessoas o seguinte, quem tem mais voto, vamos dizer, em Minas, o Zema e o Flávio juntos ou separados? Juntos. Não, separados. A direita tem mais votos. Por quê? O cara que é meio Lula, mas não está satisfeito com Lula, mas é contra o Bolsonaro, vota no Zema. O cara que é contra o Bolsonaro, não quer, e existe essa corrida, mas não vai no Lula, vota no Zema. Eles separados, eles têm mais voto para a direita. Eu vou dizer que essa turma nem Bolsonaro e nem Lula, estou para dizer para você que é uns 30%. Em Minas, vota no Zema. Em Goiás, vota no Caiado. Então, eles separados, em cada estado, eles têm mais voto. É verdade. É uma ilusão quando todo mundo fala. Eu, desde o início, eu falei, não. O próprio Bolsonaro falou com o Zema isso lá atrás. Quanto mais, melhor, você acha? Porque na dúvida, nós temos uma eleição polarizada. Se você tem dois, Bolsonaro e Lula, que é o que representa a polarização, os que não querem ser Lula, porque sabem que ele está acabando com o país, mas não gosta do Bolsonaro, vota no Zema. Quem não é Bolsonaro odeia os Bolsonaro, que existe essa parcela da sociedade. Por causa da Ivermectina, por causa da Covid, não importa, existe. E não é Lula, porque sabe que acabou com o país e não vale nada, ele é Zema. Então, foi uma estratégia interessante. Por isso que eu volto a dizer, a articulação do Kassab foi um pouco errada nesse sentido. Mas o Kassab é aquele que vai conforme o vento, né? Eu acho que o Kassab, se ele for inteligente e não só esperto, e for um pouco patriota, não precisa nem ser muito, ele vira essa eleição. Está nas mãos dele. E depois eu vou te ligar dizendo por quê. E ele tem força para isso. Não, eu vou te dizer por quê. Ele tem uma jogada que ele vira essa eleição. Está na mão dele. Amigo, eu vou dizer. Não fala, fica à vontade. É muito simples. É só ele, candidato,
chamar. Não corta. Não, agora já vai. Agora vai. Agora. Chamar o Eduardo Paes e falar com ele. Apoia a minha candidatura e não a do Lula. Porque senão eu te tiro do partido por infidelidade partidária. Nós viramos o jogo da eleição. Mas você acha que esse simples movimento... Ué, óbvio, o Eduardo Paes não vai perder. Senão ele tira o Eduardo Paes da eleição, pô. Ele tem que ser patriota. Mas isso aí... mas eu acredito no patriotismo. Eu acho que o Kassab não faz esse movimento. Nem o Eduardo também. Enfim, não, o Eduardo não tem que fazer. É só o Kassab falar. Eu quero que você me apoie. Você é do meu partido, você tem que me apoiar. Mesmo porque ele vai estar como vice, né? Ué, lógico. Então, ele vai dar palanque para Lula contra o presidente do partido dele. Eu já acho até que se ele fizer isso, é um mau caráter. Eu não faria. No meu partido, eu não faria. Eu falo do Flávio, falo da direita, mas sou Zema. Não importa se ele tiver 0,1%, eu sou Zema. Eu sei que o Eduardo Paes talvez não tenha o caráter que eu tenho e nem a honradez que eu tenho. Mas se ele não apoiar o presidente do partido dele, ele é esse estrume que parece. Vamos ver. Agora, o Zema, você acha que o Brasil perdeu uma chance de ter um político diferenciado? Sim, eu acho que o Zema já provou que é um bom administrador, né? Provado. Porque uma coisa é você... eu vou fazer, eu ouvi falar, eu vou fazer... Ter experiência ali de pegar um estado igual Minas Gerais estava e resolver o problema. E colocar nos trilhos com visão... Tá uma maravilha? Óbvio que não, porque estava muito... O PT acabou com Minas Gerais. Eu sei que a gente tem propriedade lá, fazenda, e acabou com Minas Gerais. Então, mas tem muita capacidade. Assim como o Caiado também tem muita capacidade, fez um governo fantástico em Goiás, é um médico, um cara da política há anos, sem uma mácula, você não vê falar de nada errado dele. E caso, hipoteticamente, o Flávio ganhe, você acha que ele tem essa capacidade de gestão? Eu espero que ele faça o que o pai dele fez. Não, eu acho que não tem, não posso mentir. Nunca administrou nada perfeitamente, mas eu acho que ele tem inteligência e o exemplo do pai de criar uma grande equipe e fazer um bom governo. Porque exemplo em casa ele tem. Então, porque a competência é relativa. Você pode ter competência administrativa. É uma coisa exatamente. Muito assertiva, né? Exatamente. Um Tarcísio, uma Tereza Cristina, uma Damares. Então, quer dizer, ele tinha um time interessante. Muito bom, não é interessante, muito bom, o Bolsonaro. Então, eu acredito que o Flávio ganhando, ele também vai seguir o exemplo do pai. O que eu estou dizendo é o seguinte, ele não tem o gabarito administrativo de um Zema ou de um Caiado. E nesse sentido é que eu falo. Mas ele tem muita possibilidade de fazer uma equipe, principalmente se ele não se prender a equipes do PL exclusivamente. Eu acho que ele tem que fazer o que o pai dele fez. Contratar técnicos de fora com gabarito e capacidade que o Brasil merece e precisa. E qual a sua opinião sobre reeleição? Eu sou contra. Eu sou contra, até no Supremo Tribunal Federal. Isso é o mais absurdo de todos. Entendeu? Eu sou contra pelo seguinte... Porque... O primeiro mandato é bom, o segundo... O segundo, o cara já entra... Normalmente já entra pensando na reeleição. O prefeito entrou, o presidente entrou, o governador entrou, ele já entra pensando no segundo dia, e ao mesmo tempo... ele já está pensando na reeleição. Então, ele já passou a não ser um administrador. E ao mesmo tempo... Ele passou a ser exclusivamente um político. Porque a gente tem grandes problemas no Brasil. A democracia é um troço complexo, não sou contra a democracia. Mas, assim, a continuidade... Por que a China deu certo? Porque a China tem o mesmo sistema, a mesma diretriz. Estou dizendo que é o melhor regime do mundo, não é isso? Não. Mas consegue ser linear. Não, a China... Vou dar um exemplo. Saneamento. Como é que você consegue... A gente tem um déficit exorbitante de saneamento. No entanto, na minha opinião, por mais que muita gente seja contra, que aumenta isso, aquilo, mas é bem feito. Eu acho melhor privatizar, porque pelo menos você consegue enxergar 20 anos de uma continuidade. Aqui em Resende, mais de 90% do esgoto é tratado.
porque privatizou. Ah, é bom, é ruim? Aí já tem várias vertentes. Mas como é que você vai enxergar um saneamento na mão do Estado eficiente? Mas aí eu vou voltar no Supremo Tribunal Federal e no Legislativo. O que acontece? Nós criamos um marco do saneamento básico. Sim. Bolsonaro. Que tem prazos. Ninguém cumpre. O problema é que falta judiciário para cobrar. Por que os ministérios públicos e os órgãos ambientais que cobram tanto do empresariado só serve para que não pode fazer, só serve para atrapalhar? Só o empreendimento. E por que não cobram das prefeituras tratar o imposto? Eu vou dizer um caso aqui, desculpa te cortar. Vai lá. O governo Gotardo, em Volta Redonda, em 2008, 2007, assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal, com o governo federal, de tratar 100% do esgoto de Volta Redonda. 100%. Era um contrato de 120 e poucos milhões, eu estou falando de 15 anos ou mais atrás. Mais, quase 20. O que aconteceu? Um projeto feito pelo SAI de Volta Redonda, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda, aprovado pela engenharia da Caixa Econômica Federal e do Ministério. Tá certo? Em andamento, com tubos colocados na cidade. Obra tocando. Trocou o prefeito, entrou o Neto, ele disse que o projeto não estava certo. Parou. E cancelou o contrato. E o que a FEMA, o INEA, o Ministério Público fizeram? Nada. Terminou. Até a própria Caixa devia ter falado, não, eu assinei o contrato, não vai parar. Mas parou o processo de andamento? Parou, as obras pararam as obras. Tem tubo enterrado em Volta Redonda que não ligou nada a nada, a lugar nenhum. E o SAI Volta Redonda funciona bem? Funciona dentro dos SAIs, comparando com os SAIs, sim, mas tomou uma atitude dessa. Aceitou a ordem, porque um engenheiro do SAI disse que não podia ter tantas estações de tratamento, tinha que ser menores, tinha que ser maior, eu não sei, eu não lembro bem qual era o argumento. Quer dizer, mas o SAI era o mesmo que começou e que terminou, não mudou os engenheiros. Né? Agora voltando... Quer dizer, os mesmos engenheiros que fizeram o projeto ou que aprovaram o projeto para ser assinado o contrato, eram os mesmos que depois disseram que o projeto era ruim. Quer dizer, são coisas do saneamento básico que não dá para entender. E a questão da poluição em Volta Redonda, tem jeito? Essa fuligem? Eu acho que eles têm tratado lá a CSN, mas eu acho que também tem que ter mais rigor, porque toda vez que o processo anda, a gente fica sabendo de notícias que aí não posso confirmar, de que vai para um lado, vai para o outro, diminui, aumenta o prazo e tal. Mas esse é um problema que tem que ser tratado no âmbito técnico, com seriedade, tanto do governo do Estado, da própria prefeitura e da empresa, que tem uma certa obrigação de cuidar do meio ambiente. Na sua opinião... Mas eles têm investido, a gente vê muita notícia que eles têm investido bastante, estão sempre investindo, mas a solução mesmo, ela não pode ser radical de ponto de fechar a usina. Não. Que aí seria o péssimo para o Estado. Agora, eu não sei até onde é você falar comigo, poxa, o ônibus polui. Ele acelera, sai aquele pó preto, aquela fumaça preta. Mas aí como é que faz para consertar? Tem filtro, já botou isso, já botou aquilo tudo. Continua tendo o chumbo e a poluição da queima do combustível fóssil. Como fazer? Então, essa questão do parâmetro de até onde eu fui ao máximo é que eu não sei. Porque você vê em Petersburgo, você tem a região do Reno na Alemanha, Petersburgo nos Estados Unidos, acho que é Petersburgo mesmo, que tiveram de fechar as usinas. Não resolveu. E as cidades foram lá para baixo. E, na sua opinião, o INEA é um órgão eficiente, é um órgão que ele atrasa mais do que potencializa? Porque você vê assim, por exemplo, a estrada aqui de Mauá ficou picotada porque tinha área que tinha licença ambiental, outra não tinha. CCR, a duplicação, o alagamento da pista também está demorando muito por causa de licença ambiental.
Você vai fazer um empreendimento, um loteamento, um troço também, aquela novela. É difícil. O que eu acho é o seguinte, eu acho que falta um pouco de racionalidade e de inteligência mesmo. Você vê, você vai na Europa... Vou dar outro exemplo, sem querer ficar te cortando. Terras em posse da Marinha. Por exemplo, quantos resorts não poderia ter em Angra dos Reis, em áreas maravilhosas, gerando riqueza, gerando emprego e renda, e não tem, por causa de meio ambiente. Eu ia dizer isso exatamente sobre isso que você falou de forma diferente. Você vai na Europa, e na maioria dos países, Estados Unidos e tal, quando você tem um rio, igual nós temos o Paraíba aqui, durante o percurso na cidade, ele é murado. Ele é protegido. Murado, protegido. Tem lá uma parede de pedra, de concreto. E você pode utilizar as margens. Tá certo? Ele é meio como se fosse blindado para não sujar. Isso, para não sujar. Você pode captar, você vai tudo. Beleza. O que acontece aqui? Eu tenho uma ideia que eu falo há muitos anos. Cara, vamos vender o mais-valia para quem está hoje na margem do rio. Canaliza isso, trata os esgotos. E com esse dinheiro você cria corredores. Por exemplo, você pega de Volta Redonda a Barra do Piraí. Você passa por Pinheirão, um pedacinho pequenininho, passa em Vajaré, um pedacinho pequenininho. Mas quanto nós temos de vegetação, de mata ciliar, de tudo nas beiras? Cerca isso, os 100 metros lá da faixa marginal, desapropria com o dinheiro que você vai faturar dentro da cidade o fazendeiro para que ele dê o direito de fazer uma cerca, deixa o bebedouro das vacas e protege esse cinturão. O que significa num Rio Paraíba você ter do início aqui da divisa com Barra Mansa até a Califórnia, né? Em termos de vida num rio que é só esgoto? Todos os córregos é a mesma coisa. Não, então, isso quer dizer, ninguém fiscaliza. Exatamente, isso é um absurdo. Agora o empreendedor... Você está me entendendo? É o rigor da lei. Falta inteligência. Por exemplo, você falou de Angra dos Reis, eu frequento Angra, tenho casa lá, a gente sai de barco, tem um lugar lá, ali quem vai para Paquetá, ali, na Ilha Comprida, que é continente. Pô, você vai lá, tem uma barragem que já foi feita toda de pedra, eles iam fazer um resort, um negócio com boate, com restaurantes, com tudo. Já estava iniciado as piscinas com o rio. Foram lá e travaram. Desmancharam tudo e travaram. Conclusão, o dano continua lá, não beneficiou ninguém, não gerou emprego, não fez nada, e se tivesse lá... Você vê o exemplo de Cancún, como é que sabe explorar. Se tivesse lá esse empreendimento, não ia mudar nada, os banhistas continuariam indo, seria turismo, seria tudo... Não, iria mudar. E a quantidade de árvore, que tem milhões de árvores ali. O que é meia dúzia de, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil metros quadrados de compensação, mano. Exatamente. É inteligência. Você pega Aí agora você pega os morros de Angra para invadir. Aí não tem problema nenhum. Aí constrói aquele tanto de casa irregular. Que cai, que mata, que faz tudo, ninguém fala nada, aí não tem ambiental. O ambiental... Você quer ver outras coisas, você pega na Barra da Tijuca, tem aquelas lagoas de Jacarepaguá, tem a lagoa de Marapendi lá e tal, tem aquelas bacias todas cheias de esgoto. E não pode nada. Deixa aquilo ser murado direitinho, deixando os espaços livres para vegetação, para peixe e tudo. Obriga quem for explorar essas margens com barco, com esporte de aquático, um monte de coisa. Obriga eles a pagarem o tratamento de toda aquela área. Você teria uma área maravilhosa de lazer. De lazer, cara, de geração de emprego. Quantas pessoas que hoje estão no crime, que foram para o crime por falta de oportunidade, tem uns que são vagabundos mesmo, de bandido, no sentido de já estar na família. Dá primeiro. Exatamente. Então, quer dizer, mas não existe uma inteligência. Também não existe uma legislação para ser rigorosa. Rigorosa. Você botou esses parâmetros, criou essas oportunidades, não cumpriu também, não adianta enganar, não. Entendeu? Então, quer dizer, o nosso problema sempre volta na seriedade dos projetos, na seriedade das entidades e na inteligência de quem comanda e quem legisla.
Meu amigo, infelizmente nosso tempo acabou, mas queria te agradecer pela entrevista, te desejar aí sorte nessa caminhada, que você consiga levar suas ideias para uma maior quantidade de pessoas possíveis e dizer que a Real FM está sempre aberta a pessoas com seu perfil para poder movimentar essa realidade que a gente vive e tentar dar um outro rumo para a nossa política. Nós precisamos muito, e você que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, pensa, reflita, analise, escolha. Não venda seu voto e escolha quem não quer comprar o seu voto. Pega até o dinheiro, que também não deveria, mas pega, mas escolhe alguém para que o Brasil possa sair do buraco, para que o Brasil deixe de ser o país do futuro e que a partir do ano que vem nós, eu, você e todos do bem comecemos a virar a chave e construir o Brasil de agora para um futuro brilhante. Fica com Deus. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Eu estou às ordens. Qualquer coisa, só me chamar. Obrigado. Um abraço, gente. Fica aí com